Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, finalizando o nosso calendário da diversidade, que a gente começou esse semestre, né, Maria? Para poder promover mesmo, valorizar toda a diversidade que a gente convive aqui no ambiente acadêmico e no dia a dia também, né? O intuito do calendário é realmente valorizar, né? A gente não quer polemizar, mas a gente quer realmente valorizar e trazer a riqueza que é, né, o ser humano e trazer isso para a pauta mesmo, né? A gente colocar isso aqui como algo muito nosso ouro, né? Na verdade, é a diversidade. Hoje, para finalizar o semestre, né, que em breve a gente já entra em férias, no mês de julho a gente vai fazer um recesso. Agora, nessa última semana, a gente traz um tema super importante, né, que é o orgulho LGBTQIA+. Amanhã, inclusive, é o dia, né, né, de comemorar o mês, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com nossos convidados, né? Então, para falar sobre isso, a gente trouxe dois convidados aqui super bacanas, vão trazer conteúdos bem legais aqui, que é o Anderson e o Yuri, né? Antes de começar a passar a bola para eles, a Maria vai falar um pouquinho aqui, alguns dados que a gente vai colocar como introdução, né? Mas quem estiver presente pode compartilhar informações, pode trazer mais, né, conteúdo. A ideia é que seja um bate-papo, né? A gente sempre fala que esse espaço é para um espaço para a gente começar a ter o hábito de falar mais, né? Então, um espaço de segurança e de respeito, né? Que a gente possa trazer conteúdos que agregam sempre. Pode falar, Maria. Ei, gente, boa noite. Só finalizando os recadinhos, né? Que o certificado fica lá pelo Simpla. No final, a gente vai passar uma listinha de feedback que a gente pede que vocês preencham justamente para a gente saber, né? O que vocês querem que a gente fale, o que a gente pode trazer para o semestre que vem. Aproveitar que a gente está construindo aí o próximo calendário. E hoje a gente veio aí com a temática da diversidade e orgulho LGBTQIA+, dentro aí da pauta do mês de junho, né? Como Marley já colocou, que amanhã, dia 28, acabou que a data ficou bem pertinho, né? A gente sempre faz na última terça do mês e acabou que dessa vez a última terça ficou bem próxima aí da data, que é dia 28 de junho, que é aí o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que mais para frente Anderson e Yuri vão contar aí para a gente um pouquinho sobre a data, né, sobre como é que foi historicamente a construção dessa data. Rapidinho a gente trouxe só alguns dados para contextualizar e falar um pouco da importância de trazer esse tema e por que essa temática tem que ser amplamente debatida. Segundo aí a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi feita pelo IBGE em 2019, já tem um tempinho aí, mas nessa pesquisa foi relatado aí dentro da pesquisa que 2,9 milhões de brasileiros se declararam fazer parte da comunidade. E é um número que a gente pode colocar aí, né? A gente vê, nossa, quase 3 milhões, mas esse número ainda, provavelmente, ele é muito maior que isso. Há uma subnotificação desses dados por N fatores, né? Por fatores sociais, por fatores, às vezes, da pessoa não se sentir confortável na hora da pesquisa, de relatar, ou, enfim, de não ter dentro da pesquisa a amostra, né? Não ter pegado ali essas pessoas, enfim. Então, esse número, ele pode ter tido aí uma subnotificação. E desses quase 3 milhões, 4,8% estão aí na faixa dos 18 aos 29 anos, dos que foram entrevistados. E também a gente consegue entrar na pauta aí do envelhecimento dessa população. Vocês percebem aí que uma parte são as pessoas jovens. E como é que é? Essas pessoas não envelhecem, elas não chegam à fase ali da terceira idade, que até os dados que a gente tem
sobre as pessoas trans, né, que têm essa expectativa de vida até os 35 anos, então tem essa questão também. Esse mês também é comemorado e é o mês que é debatida a questão do etarismo e tudo, então entra aí nessas duas pautas, como é que é o envelhecimento dessa população LGBTQIA+. E no ano de 2021, tem aí esse dado muito triste, que é de 300 pessoas da comunidade sofreram mortes violentas. E o que são essas mortes violentas? Mortes por suicídio e mortes por assassinato. Então, e esses dados também provavelmente estão subnotificados, mas o que foi registrado aí que 300 pessoas em 2021 LGBT sofreram aí mortes violentas. Maria, a gente percebe que com mais de 50 anos aí, praticamente de luta, né? Considerando desde o dia foi instigado o Dia Internacional aí, dia 28, né? Que o fato histórico, talvez vocês vão entrar aí, a gente percebe que há alguns avanços, sim, em algumas leis, algumas políticas, mas há também muito retrocesso nesses últimos anos, né? Com esse discurso de ódio que ficou aí latente. Então, aumentou muito os casos de violência. Por mais que tenha essa luta há tanto tempo, ela tem que continuar ainda e tem que permanecer, porque ainda acontece muita agressão, muito preconceito, às vezes meio que velado, né? Meio que num tom mais pacífico, né? Eu não sei o que seria melhor, né? Mas nos ambientes de trabalho, né? Tem políticas para incluir o público, mas será que lá dentro realmente eles estão seguros? Como é que está acontecendo isso, né? No ambiente escolar também, né? Na faculdade, a gente percebe que é um lugar para todos, mas será que realmente todos convivem bem, se sentem seguros nesses locais? Fora os ambientes familiares também, né? Por causa da questão do preconceito, ainda existe muito ainda, muita luta ainda pela frente, né? Então, acho que é um tema que a gente tem que falar assim várias vezes, eu acho que um mês é até pouco, porque é uma questão de humanidade, né? De ter respeito com o próximo, de cuidado com as pessoas, né? E não justifica a violência, né? Porque o outro é diferente de mim. E aí, pode, né, apresentar nossos convidados, que a gente já falou um pouquinho. Isso, aí hoje trouxemos aí para falar com a gente o Anderson e o Yuri. Pode se apresentar, pessoal, fiquem à vontade, que eu acho que a questão da pessoa se apresentar também é significativo, né? A gente tem aqui o currículo deles, mas o que eles são para além disso? Então, fiquem à vontade para se apresentar e agora o espaço é de vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vamos lá? Maravilha, gente. Primeiro dizer que estou muito feliz, né, com o convite, muito feliz de falar um pouco sobre esse tema, que é um tema assim muito importante há muito tempo e por muito tempo ainda vai permanecer importante, né? E como a gente está lidando no canal de diversidade aqui, que é esse projeto tão importante aqui do NAP, aqui da Newton, eu vou me autodescrever, né? Então, assim, eu sou um homem branco, de barba, com uma camisa escura, e estou aqui num ambiente de escritório, e falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Então, assim, eu sou jornalista e radialista e professor universitário já há 10 anos, estou completando esse ano 10 anos de sala de aula, e há 15 anos eu trabalho com marketing, né? Então, assim, é uma área que eu sou apaixonado e acabou que me levou, por conta dessa minha aproximação com os estudos da mídia, a entender de que modo a população LGBT ela é representada na mídia, né? E isso é o tema da minha pesquisa de doutorado, que encerra esse ano, se Deus quiser, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre isso, né? Eu acabei tendo contato com várias coisas, várias pessoas importantes, assim, da área do movimento LGBT do Brasil, né? Então, assim, acabei me associando também a uma entidade muito importante, que é a Aliança Nacional LGBTI, que é uma das mais relevantes no Brasil e na América Latina, na defesa dos direitos da população LGBTI+, né? Então, assim, é algo que me interessa, é algo que é
objeto de pesquisa minha e interessa também não só enquanto pessoa pertencente à comunidade, como também como um olhar profissional mesmo, de trazer sempre para o meio profissional a questão de diversidade, né, de gênero e de sexualidade, e também objeto de atuação e de militância, né? Então, muito feliz de estar aqui. Gente, um prazer também poder estar aqui. Vocês me escutam? Sim, Não, legal. Seguindo aí o Anderson, sou um homem preto, de pouca barba, cabelo preto, estou usando um headphone, camisa de frio branca, estou num ambiente virtual de escritório também. E a minha trajetória, ela é muito conectada dentro do futebol, e por isso hoje eu sou um especialista em diversidade no futebol. E eu tenho 28 anos de vida. Minha mãe, quando eu nasci, ela era jogadora profissional de futebol feminino. Então eu já nasço num ambiente de futebol. E ela foi campeã mineira, meu pai jogava também. E quando eu me descubro uma criança apaixonada por futebol, meu mundo virou mil maravilhas. Mas quando eu me descubro um adolescente homossexual, meu mundo virou um terror, porque nasci aprendendo que essas duas coisas não poderiam se misturar. Não entendia que eu poderia ser um homem gay dentro do futebol e não entendia que eu poderia falar de futebol dentro de ambientes para pessoas LGBTQIA+. Então vivi um grande dilema durante muitos anos em ser duas pessoas, em ter dois comportamentos, em me camuflar nos ambientes que eu estava convivendo para que eu não pudesse sofrer nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de violência. Mas, como toda farsa, né, que isso era uma farsa, uma hora cansa, uma hora isso machuca a gente tanto que algumas coisas podem acontecer, sejam positivas, sejam negativas. No meu caso foi positivo, acabei fundando um coletivo de combate à LGBTfobia no futebol, focado em torcedores do Cruzeiro, chama Marias de Minas. Logo, poucos meses depois, fundei a Canarinhos LGBTQ+, que é um núcleo nacional de torcidas LGBT de futebol. E de lá para cá, a gente vem atuando no Brasil inteiro e até mesmo globalmente no combate à LGBTfobia no futebol. E como todo grande ativista na sua causa, a gente acaba desenvolvendo habilidades para falar em outros ambientes também. Então, hoje eu falo de diversidade dentro de grandes corporates, consigo discutir diversidade na inovação, que é onde eu trabalho hoje. Então, a gente vem atuando muito para mudar esse cenário do Brasil, que como a Maria trouxe hoje, é triste, né? A gente tem aí média de um LGBT morrendo a cada 34 horas hoje no Brasil. Brasil, há 14 anos, é o país líder em violência contra pessoas LGBTQIA+ no mundo. E a gente está falando que de um país que não tem uma lei contra pessoas LGBTQIA+, um Brasil que se coloca como um país democrático, mas que consegue matar mais LGBTQIA+, do que países que colocam a criminalização em cima dessas pessoas. Então a gente fala de um país difícil de se viver, onde saúde mental precisa ser debatido, precisa ser cuidado, porque não é fácil ser uma pessoa LGBTQIA+ hoje no Brasil. Mas que bom que a gente tem espaços iguais a estes que a gente está tendo hoje para poder discutir, para poder falar, para poder espalhar conhecimento. Obrigado pelo convite. Ai, a gente que agradece por tanto conhecimento que a gente aprende, né? E também faz a gente refletir mais, né? Sobre a nossa responsabilidade também, né? Nessa luta, nesse movimento todo. Bom, vou jogar uma pergunta aqui para vocês, né? Aí pode ser o Yuri ou o Anderson, para falar um pouquinho sobre a sigla mesmo, né? Quando a gente vai pesquisar qual sigla a gente usa, qual que é melhor ou não, a gente vê que ela tem constante evolução, né? Tem né, vertentes, uma associação usa um, outro. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho por que isso, né? Por que ela está assim sempre nessa mudança? Né? E por que que é necessário também essa mudança, né? Como tem sido construído e quais são as atualizações mais recentes, assim, para a gente se atualizar também e até ser mais respeitoso, né, nas nossas colocações.
Pois é, assim, vou começar respondendo aqui, porque não é, de fato, uma questão que tem um padrão, que tem uma unanimidade, inclusive dentro da comunidade, né? Então, assim, é algo que é tema de discussão, tema de congressos, tema de várias reflexões e diversas entidades se preocupam com isso, né? Porque, primeira coisa, por que que há a necessidade de ter uma sigla? Né? A gente precisa se referenciar a uma comunidade que tem demandas específicas, e para isso é importante que a gente nomeie ela, né? Para a gente lutar, para a gente ter uma bandeira, para a gente ter órgãos que defendam os direitos, para a gente ter instituições que lutem pela causa, né? Então a gente precisa realmente ter essa nomeação. Mas ao mesmo tempo, quando eu nomeio algo, eu acabo enquadrando esse algo dentro de um de um, de um quadrado, né? Eu acabo, como a própria palavra enquadrar já diz tudo, eu estou enquadrando ali, eu estou dando uma limitação, né? Então, assim, é muito difícil você enquadrar algo que, por essência, já nasce com a necessidade de não ser enquadrado, né? Então, assim, a gente está com esse conflito até conceitual, né? Um dos maiores ativistas da comunidade LGBT, que é presidente da Aliança Nacional, o Tony Reis, ele, inclusive, numa entrevista recentemente que eu fiz com ele, num podcast, um programa de rádio que eu estava à frente, eu até questionei, mas por que há tantas variedades de siglas para a mesma comunidade? Ele falou, mas eu acho que mais importante, Anderson, do que responder qual que é a sigla ideal ou não, por que há necessidade de se haver uma sigla? Ainda hoje a gente precisa ter essa sigla, né? Infelizmente. A gente espera que no futuro não seja necessário você ter que diferenciar alguém para que os direitos dessas pessoas sejam atendidos ou conquistados, né? Então, assim, a gente não precisaria que houvesse essa diferenciação para que a gente pudesse ter o respeito mínimo a essas vidas, né? Que, na verdade, acabam sendo, de acordo com pesquisadores de política de identidade, acaba sendo considerado uma não-vida, porque qual que é a vida que é válida dentro desse contexto de países como o Brasil, né? Então, assim, a vida LGBTQ, assim como tantas outras que são contempladas aqui nesse projeto da diversidade, elas não são consideradas sequer vidas, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né? Por que que nesse momento é importante ter sigla? Para que a gente possa lutar para que essas vidas sejam consideradas vidas. A partir do momento em que elas passam a ser integradas com naturalidade à sociedade e têm igualdade de direitos, a sigla não vai ser mais tão importante assim, né? Mas a gente ainda tem muito que chegar lá. Lá nos primórdios, quando eu era adolescente, né, eu tenho um primo que ele é gay, e aí ele dizia, fui numa festa GLS, GLS, o que é isso, né? Então, assim, começou meio que com essa sigla lá nos anos 80, né? Popularizou no Brasil a sigla GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes é o que hoje equivaleria ao termo de aliados, né, da causa. Então, assim, não eram pessoas que simpatizavam com o universo gay, não, eram pessoas que não estavam aí se importando para questões de enquadramento e apoiavam a causa, né, simpatizavam minimamente com a causa. Por isso essa sigla GLS. Depois fomos vendo que havia muitas outras questões que essa sigla não contemplava. E aí nasce, a partir daí, dessa necessidade de representação, que é algo tão importante hoje em dia, que a gente vê que há uma necessidade da sociedade, do planeta inteiro, entender a representatividade como algo fundador da identidade das pessoas, né? Então, assim, a gente vê que o filme da Pequena Sereia mesmo está trazendo uma questão de representatividade muito grande para as novas gerações. Então, a gente pensa, por que uma sigla que quer representar uma comunidade tão diversa tem tão poucas letras, né? Então, incluímos ali já tinha o G e o L, colocamos o B, né, dos bissexuais, né? Essa como talvez uma das mais invisibilizadas da sigla, né? Que as pessoas têm um preconceito, mas bissexual é aquela pessoa que está querendo sair do armário, mas aí não teve coragem de assumir que é gay ou lésbica, então está dizendo que é bissexual. Mas a bissexualidade existe, sim, tá? Então, para aqueles que duvidam disso, é uma sexualidade válida, né? Então, assim, ela também precisa ser representada na sigla. Mas aí, outras identidades também passaram a questionar porque elas não estavam inclusas lá.
E aí entramos com o T, né? Colocamos o L no princípio da sigla, né? Por uma questão até mesmo histórica do movimento gay, que privilegiava a homossexualidade como algo específica dos homens, na verdade, até tinha até uma questão racial aí por trás, que era um movimento era representado basicamente por homens gays brancos, e aí a gente acabou colocando o L à frente para poder quebrar um pouco esse privilégio, né, dos gays brancos dentro da sigla. E aí colocamos o L das lésbicas, as mulheres na frente, aí aquelas pessoas que se identificam como mulheres que sentem atração por outras mulheres, né? Atração romântica, sexual ou não. E aí, afetiva. E aí a gente colocou o L, G, B, bissexuais, e o T, né? Que é uma letra que por algum tempo acabou representando várias pessoas ali, tinha mais de um T até na sigla, né? LGBT, T, né? Vários T's ali, e acabou simplificando para um T só que representa todos, ou seja, não dá para você colocar o alfabeto inteiro, né? Mas há uma diversidade muito grande nessas pessoas. Então, o T hoje, para a gente, significa tanto as pessoas trans, que é uma questão que a gente precisa falar um pouco conceitualmente sobre o que significa o trans, né? Porque a gente, com a evolução das pesquisas de sexualidade, gênero, identidade, gênero, a gente acabou vendo que existe uma questão muito importante a ser considerada, que é a cisgeneridade, né? Então, o que é uma pessoa cis? É aquela pessoa que se identifica com o seu órgão físico, sexual, que foi, que ela nasceu, né? Então, quando você nasce, o profissional de saúde vê o seu órgão sexual e determina naquele papel oficial ali do seu nascimento que você é homem ou mulher, mas não necessariamente você, enquanto pessoa que é algo além do corpo físico, né? Você, enquanto pessoa, é algo que transpassa até mesmo a sua questão física e orgânica. Você tem que há essa necessidade de representar essas pessoas que não se enquadram com essa cisgeneridade. Por isso que a gente chama de pessoas trans, aquelas que não se identificam com o gênero biológico, né, ao qual elas foram enquadradas ao nascer. Então, o T representa as pessoas trans, que inclusive é uma curiosidade que é importante considerar, que há pessoas hétero na sigla LGBT, porque há pessoas que são trans e elas não são homoafetivas, elas são hétero, né? Então, pode ser uma mulher trans que ela tem atração por homens, então ela não é uma pessoa não lésbica, né? Ela é uma pessoa hétero, apesar de ser uma pessoa trans, né? Então, assim, percebo que a sigla envolve também pessoas hétero, e as pessoas acham que não, né? Mas, enfim, olha o quanto a gente precisa, o quanto de minúcia essa sigla traz para a gente compreender o tamanho da diversidade, né? Não dá para mensurar, né? No Brasil, o T também representa as travestis, né? É importante destacar que o artigo é as travestis e não os travestis. Então, as travestis, elas também são representadas por esse T, né? Que no Brasil é uma questão muito forte, as travestis, né? Em outros países tem outros contextos, mas no Brasil é uma identidade de gênero que está muito atrelada a uma questão social e racial, né? Então, assim, é importante a gente não invisibilizar as travestis também como uma identidade válida dentro dessa letra, né? E por aí vai, a gente podia passar um tempão aqui falando todas as outras letras, né? O Q, o I, o A, o P, o N, o mais, né? Só para mencionar, nós temos as pessoas que se identificam como o Q, né? Que é o queer, que vem de um movimento, na verdade, de revolta aquele início do movimento homossexual em que era dominado basicamente por homens brancos gays e excluía todos os demais, todas as outras pessoas, né? Então, assim, o movimento queer veio para questionar por que tem que ser só gay, por que eu não posso ser bi, por que eu não posso ser outras coisas, por que eu posso, inclusive, não ter o nome. Então, o queer, ele vem muito disso aí, né? As pessoas tem um pouco de dificuldade em entender o queer, e muitas instituições acabam não considerando o queer como uma identidade de gênero válida, ao passo que há pessoas que se identificam como queer, sim,
E ninguém vai poder questionar isso. Se ela se identifica como queer, é uma questão totalmente da pessoa, a gente não pode invalidar o que a pessoa sente. Mas, ao mesmo tempo, estudos da área de sexualidade não consideram a identidade, e sim como uma teoria que vem sendo desenvolvida por expoentes da filosofia e das políticas de gênero, como a Judith Butler, por exemplo, que é uma das principais defensoras assim, dessa teoria, né, e que a gente segue em muitos casos e questiona também, né, que é importante a gente mencionar isso. O são as pessoas intersexo, né, que as pessoas que nascem com os dois órgãos sexuais biológicos, então elas têm essa representatividade na sigla. A são pessoas, por exemplo, assexuais, né, que não sentem essa necessidade de ter um desenvolvimento sexual, ou despertar um desejo sexual por quem quer que seja. Né? As pessoas N são as pessoas não binárias, que não se enquadram nesse binarismo de gênero de homem ou mulher. Ela não é homem, ela também não é mulher, e ela não faz questão de ser nenhuma coisa nem outra. Tá? E para ela, algumas tanto faz, se você chamar como homem ou como mulher, para outras pessoas elas gostam de ser chamadas como mulher, outras como homem, outras como nenhuma das duas coisas. E aí, por isso, há essa necessidade de surgir um gênero neutro, né, que também é uma outra discussão muito grande dentro e fora da comunidade. Né? As pessoas P, que são as pansexuais, aquelas que têm a atração por qualquer pessoa, independente de gênero, independente de sexualidade, né? E por aí vai. Então, tem muitas outras letras aí, a gente passaria muito, já estou falando muito aqui, mas só para comentar um pouco essa questão dessa multiplicidade de letras, é para a gente entender que há uma diversidade tão grande que, inclusive, é difícil mapear e é difícil entender. É difícil para quem é da comunidade entender e é difícil para quem é fora mais ainda. Né? Não que isso justifique a ignorância das pessoas, mas que a gente tenha um pouco de paciência e ocupe, por enquanto, esse lugar de ensinar os outros para que a gente possa encontrar menos de respeito. E aí, só fazendo um pequeno comentário aí no Anderson, que trouxe brilhantemente sobre a construção da sigla, que o aumento da sigla é porque a gente precisa dar visibilidade para as pessoas que são pouco visadas. Então, quando ela nasce com GLS, a gente fala de gays, lésbicas e aí simpatizantes, que o Anderson explicou. E ela está crescendo porque a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas. Porque as nossas lutas, apesar de a gente falar da luta LGBTQIA+, ela é uma luta por sigla, porque é a violência e os direitos e a briga que eu, enquanto um homem gay, tenho, é diferente que uma mulher lésbica tem, é diferente que um bissexual tem, é diferente do que a pessoa travesti tem. Então, e aí vai sucessivamente para as letras, a gente precisa entender que existe uma diversidade de luta também. Enquanto eu, um homem gay, eu tenho meus privilégios, consigo estar presente em alguns espaços, consigo ter um certo nível de respeito em alguns espaços, consigo conquistar alguns empregos, algumas posições de relevância, uma mulher bissexual negra, por exemplo, não conseguiria. Porque eu tenho, a partir da minha letra, da minha vivência, de quem eu sou, eu tenho alguns privilégios em relação a outras pessoas da sigla. Então, é por isso a importância da gente entender que a sigla aumenta não é porque a gente quer que a sigla seja grande, não é porque a gente acha que é bonito colocar um tanto de letra. A gente está dando visibilidade para essas pessoas e para essas lutas. É só um comentário aí, mas muito bem explicado pelo Anderson. Sim, o Igor até colocou, misturando aqui os nomes, né? Que acaba que é necessário, porque é muito diverso também, né? Diversa a luta, é diversa o público, então acaba que realmente essa sigla ela tem muita coisa para abarcar, né? Não é à toa. E eu fiquei pensando quando o Anderson ficou explicando, né, como que a gente naquele pensamento básicozinho lá do hétero, como que a gente é restrito, né, como que a gente fica fechadinho no mundo, né, e me foi me dando a sensação de quando foi explicando, e é uma coisa muito pessoal, né, doutor, não é nada teórico, mas como que a sigla também vai trazendo uma certa liberdade, né, para mim, né, que sou hétero, de talvez realmente me avaliar e ver o que eu sou.
né? Acho que eu posso ser diferente, às vezes eu estou aqui né, estou me vendo fechada num quadradinho, né? E às vezes eu posso me ver melhor também, me aceitar também, né? Eu posso também ser diversa, né? Lógico que, né, eu falo de um lugar muito privilegiado, né? Que eu tô na luta, mas eu fiquei pensando para mim também, sabe? Enquanto pessoa, a gente ter essa liberdade, né? De ir além do que desses conceitos que ficam aí rotulando demais a gente também, né? Mas Brilhante, perfeito, foi uma Marley. reflexão muito pessoal minha mesmo, né? Nada teórico, talvez eu falei até bobeira, assim, Não, falando, mas eu não, fiquei de pensando, forma por alguma. que a gente fica se prendendo? Então, né, se eu poderia até explorar novas experiências, me conhecer mais, né? E a gente fica preso por preconceito, muitas vezes, de falar, não, eu não sou isso, não faço, né? E É, o ser humano se limita, né, com isso. sim. E é o que geralmente acontece, né? A gente não tem pessoas se descobrindo LGBTQIA+, entre aspas, tarde à toa. A gente Uhum, tem porque a sociedade reprime a gente a conviver dentro de um padrão estipulado como normal, como aceito. Até a própria, e aí já puxou um assunto aqui, até a própria palavra, quando foi designada a identificação de homens gays, né, que lá antigamente era homossexualismo, porque ismo significava um termo de doença. Então a gente estava dentro do catálogo internacional de doenças, a partir de um julgamento que era um comportamento, era um transtorno psicológico. Então as pessoas nascem, e até nos dias de hoje, apesar de não estar mais no catálogo internacional de doenças desde 1990, por muitas pessoas somos considerados como doença. Então, a gente nasce, cresce e é educado dentro de uma sociedade que estipula como um padrão o homem hétero, cisgênero, branco, viril, brutal, que não chora, que não expressa sentimentos. E aí eu trago numa experiência própria que eu me descobri enquanto um homem gay aos 14 anos, mas eu fui me aceitar enquanto um homem gay aos 17. Porque eu falei, não, isso não é certo, isso está errado, não é assim que eu nasci para ser, porque eu tinha essa convivência e essa educação de que realmente era algo errado. Então a gente precisa entender que isso que você trouxe, Marley, é muito comum entre as pessoas. E a gente uhum. não é ruim a gente se questionar, eu sou hétero mesmo. E até Sim, dentro da comunidade, realmente eu sou gay, eu sou bi, eu não sou. Porque esse questionamento é válido porque a gente se conhece o tempo todo. E a gente nasce já com aquele sentimento, né, com aquela atração, mas a gente se descobre a partir de uma desconstrução do que a uhum. sociedade ensina pra gente. Desconstruir não é nada fácil, né? Que é tão enrijecido que a gente nem se ousa se questionar, né? Eu fiquei pensando nisso, gente, eu nunca me questionei, por que não? Porque eu deveria, né? Porque tem tanta possibilidade, por que eu fico presa nisso? Me veio isso durante, sério. Eu falei assim, Aham, como que a gente é tão doutrinado, né? A não poder sim. pensar outras coisas. E É. muitas vezes na educação a gente faz isso sem perceber, assim, a gente já vai limitando. E aí você contando, Yuri, eu fiquei pensando, né? A questão de aceitar, vem aquela ideia, não é isso que esperam de mim também, né? E aí tem a questão familiar, que é um peso muito grande, né? Até recentemente, quando a gente estava falando desse tema, e você estava falando da diferença, né, das lutas. Aí eu lembrei que, né, no atendimento clínico, né, minha formação em psicologia, eu tenho pacientes que são homossexuais, têm lésbicas, e eu vejo a questão familiar como que para as mulheres é muito mais difícil, porque tem aquela expectativa delas, assim, a maioria, né, das que eu atendo, da família esperar que elas vão casar com um homem para poder ter um filho, se não tem um homem, como é que vai ser? E às vezes para o homem não é muito questionado isso, então para eles acaba que tem a questão até de um certo privilégio mesmo, né? E a dificuldade que é a mãe não aceitar por questão religiosa, né? A mulher é quase uma Virgem Maria, né? Aquela coisa esperada que ela vai, né? Vai reproduzir, que como é que você vai fazer isso desse jeito, né? E como que é triste mesmo, e como que é, são lutas diferentes aí dentro desse contexto, né? Que não são nada fáceis. E aí, entrando no assunto de lutas, né? Eu vou puxar pelo Yuri agora para ele começar a falar para a gente. Fala para a gente um pouquinho, assim, como que surge essa ideia de ter essa data do dia 28, que eu sei que tem uns eventos históricos aí envolvidos, né? Como é que foi
como que chegou nessa data e como que tem sido, né? Um pouquinho rápido desse percurso histórico aí dessas lutas. É, a gente tem, dentro do calendário nacional e mundial, algumas datas que são simbólicas para a gente não só celebrar, mas conscientizar, reivindicar, lembrar, enfim, várias palavras que eu posso utilizar aqui. Mas antes de falar especificamente do dia 28 de junho, a gente, no Brasil, por exemplo, a prática, os primeiros práticas homossexuais registradas foram com os índios. E aí a gente recapitula que em muitos povos pelos mundos, a prática entre duas pessoas do mesmo sexo não era categorizada como LGBTQIA+, né? Antigamente as pessoas tinham essas relações por simplesmente ter. Não é porque tinha uma classificação hétero e tinha uma classificação não hétero. Então a gente tem um relato aí de quando os portugueses chegam no Brasil e vê ali os índios tendo essa prática entre homens e entre mulheres, eles são colocados dentro dos canhões e os portugueses atiram os canhões com os índios lá dentro. E aí a gente tem ali os primeiros registros no Brasil de como que foi um caso de homofobia. E é importante a gente entender que esse movimento, tanto de determinar quem não é hétero e dar nome a isso, vem da população heterossexual. Foi ela que começou essa classificação, esse enquadramento que o Anderson trouxe. E ela é eurocentrista. Ela vem da Europa, do homem hétero branco, que começa toda essa divisão e esse julgamento através de dois fatores, que o primeiro é o religioso, né, que tem ali os registros dentro do cristianismo do que é certo e o que é errado. E aí existe um erro grotesco de interpretação, existe um erro grotesco de aplicação, enfim. E aí é um outro assunto que a gente pode comentar no outro momento. E a gente tem um ponto de que a base principalmente da homofobia, mas da LGBTfobia, é a misoginia, é o ódio do tudo que se aproxima do feminino ou do que é o feminino dentro aí do padrão do que a sociedade determina. Então a gente tem desde muito, muito tempo atrás já, desde antes de Cristo, muitas coisas acontecendo que categorizam e caracterizam a luta, né? Muita coisa começa muito antes. Mas falando de 28 de junho especificamente, a gente tem ali nos Estados Unidos um bar chamado Stonewall, um bar no Stonewall, e era um bar que era muito receptível para pessoas LGBTQIA+, muitas pessoas frequentavam, era um dos poucos locais que eram propício para as pessoas conseguirem frequentar com segurança, com lazer, para poderem se divertir, poderem ser quem elas são. E a gente vê que nesse momento que está acontecendo em Stonewall, ali na década de 70, mais ou menos 80, é um movimento político muito crítico nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Então, em Stonewall começa a ter grandes batidas policiais em locais que eram receptíveis para pessoas LGBTQIA+. E essas batidas começam como batidas mais rotineiras, entre aspas, tranquilas, até que elas começam a ficar um pouco mais violentas, porque não eram só batidas policiais, era uma perseguição a pessoas LGBTQIA+, porque essas batidas não aconteciam em bares que eram ali receptíveis apenas para pessoas heterossexuais. Então a gente tem essa série de batidas acontecendo até que no dia 28 de junho acontece ali a revolta é conhecida como a revolta de Stonewall, que foi em 28 de junho de 69, que as pessoas que frequentavam esses bares, cansadas de toda essa violência, de toda essa repressão, começam uma série de protestos e manifestações pelos Estados Unidos contra toda essa violência que estava acontecendo com pessoas LGBTQIA+. E aí esse protesto começa ali em 28 de junho e ele vai se estendendo por outros dias, por outros dias, por outros dias. O protesto vai se inflando, vai tendo adesão de outras pessoas. Começa a acontecer o protesto em outros pontos dos Estados Unidos, começa a acontecer protestos em locais do mundo inteiro a partir da revolta que é conhecida como a Rebelião de Stonewall.
Foi uma rebelião que não foi pacífica, né? Teve muito, obviamente, muita violência, porque naquela época a gente está falando que em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, a gente estava vivendo uma ditadura. Então a gente tem ali muita violência acontecendo durante essa série de manifestações e de protestos. Mas o que mais interessante acontece ali na rebelião de Stonewall é que o fim da rebelião de Stonewall, dessa série de protestos, é a primeira parada LGBT do mundo. Então eles se organizam para fazer, na época, né, primeira parada gay, né, chamava primeira parada gay, se organizam então para fazer a primeira parada gay do mundo, no contexto de reivindicar direitos, respeito, de que essas violências não aconteçam mais com pessoas LGBTQIA+. Então, 28 de junho é marcado como a primeira dia da rebelião e que a gente cai ali no final da rebelião com a primeira parada gay do mundo. Então, é um movimento importantíssimo para a história do movimento LGBTQIA+, no mundo e que dali de Stonewall a gente tem várias outras séries de acontecimento, inclusive no Brasil, e aí a gente tem rebeliões acontecendo no Brasil anos depois também, muito influenciadas por Stonewall, mas essa data vem dali a partir desse movimento, a partir desse basta contra a violência de pessoas, contra pessoas LGBTQIA+, essa violência, que deu muito resultado, obviamente, se é uma data que hoje a gente está dentro do nosso calendário, a gente vê muito resultado, mas que de lá e seguir nos anos seguintes, a gente precisou que tivessem outros movimentos políticos para fortalecer a pauta. Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um jornal que foi muito importante para a gente conseguir fazer com que o movimento no Brasil também acontecesse, que é o Lampião da Esquina, que é um jornal que circulava, e ele tinha uma coluna para falar sobre pessoas LGBTQIA+, e era um jornal que circulava no meio da ditadura militar no Brasil. E depois a gente tem um jornal que chama Xana com Xana, que também traz dentro da ditadura, falando de pessoas LGBTQIA+, para colocar ali em evidência a população, para identificar a luta também. Então, são datas importantes para a história mundial, para a história do Brasil. Então, por exemplo, o dia que o Xana com Xana foi impedido de circular é marcado como o Dia da Visibilidade Lésbica aqui no Brasil, que é uma data também extremamente importante para a gente. Como o Anderson trouxe anteriormente, quando o L é mudado ali na sigla e ele vem para o primeiro, é muito porque o movimento lésbico no Brasil, principalmente, ele tem uma importância muito grande para a luta. A gente tem vários outros acontecimentos que são aí importantes para a gente, como a própria 1990, né, 17 de maio de 1990, quando a OMS decide tirar do catálogo internacional de doenças o termo homossexualismo e a gente passa a usar o termo homossexualidade. Então é uma conquista muito grande também. Então, 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia por esse movimento, que apesar de tudo isso, a gente ainda tem muito o que debater sobre como que ainda tratam as pessoas como doença, né? Então, por exemplo, em 1990 é determinado ali que tire do catálogo internacional, mas somente em 99 a gente tem a proibição da cura gay. Então a gente fica 9 anos ainda aí, por mais que não esteja mais no catálogo, com a cura gay sendo é, libertada aí para poder ser usada, né? Não tinha uma proibição de usar a cura gay. E aí a gente tem aí 9 anos fortalecendo esse conceito que sim era doença, porque apesar de não estar dentro do catálogo, eu posso ter um tratamento de cura gay, e a gente vê que nada resolveu, porque há 2, 3 anos atrás o jurídico brasileiro estava discutindo sobre cura gay ainda, né? Então, fugi um pouquinho aqui da explicação de 28 de junho, mas é porque muita coisa se conecta, né? Não, mas está A gente ótimo. Que foi o movimento, né? Foi andando. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que muita coisa aconteceu dentro do movimento LGBTQIA+, para a gente ter, talvez agora a gente esteja vivendo, assim, o maior momento de voz e visibilidade para a pauta,
mas que lá atrás que foi essencial, o que que aconteceu, todas essas rebeliões, esses movimentos foram importantes para acontecer e para a gente seguir o movimento que a gente está hoje. E estamos muito longe do cenário ideal. Aí a gente tem eu fico até rindo porque é absurdo a gente falar isso, que a gente conseguiu o direito de doar sangue há 2 anos atrás. Porque justamente por entenderem que homens gays não eram dignos da doação de sangue. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente, é um ponto até assim, para a gente parar e pensar, a luta LGBTQIA+, ela se dá pela busca de direitos que foram negados para essas pessoas ao nascimento. E que pessoas não LGBTQIA+, não precisam se preocupar com isso, porque esse direito está garantido para elas. Então, a nossa luta, ela se resume a basicamente isso. Em nenhum momento a gente precisa de privilégios, a gente tem total capacidade cognitiva e tudo mais para estar em posições igual a qualquer pessoa não LGBTQIA+, mas a gente tem uma série de fatores que impedem a gente de fazer isso. Como, por exemplo, a expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil ser de 39 anos. Então a gente precisa entender que essa luta, ela passa por muita coisa, mas é principalmente para a gente conseguir o mínimo de dignidade que uma pessoa heterossexual cisgênero tem. Então é muito a gente parar e conseguir raciocinar sobre isso. E aí tem uma questão que eu falo muito que é o local de fala. A gente tem um conceito muito errado do que é o local de fala, que é, se eu não sou uma pessoa LGBTQIA+, eu não vou falar. Na verdade como que eu uso meu privilégio de heterossexual para ajudar essa luta? Como que o meu local perante a essa situação pode ajudar nessa luta? Por exemplo, como uma pessoa branca pode ajudar na luta contra o racismo usando a sua branquitude? Eu tenho certeza que pessoas vão ouvir muito mais uma pessoa heterossexual falando sobre o preconceito do que me ouvir quando eu queira falar sobre a homofobia. A gente precisa analisar muita coisa, a gente precisa entender o que que de fato é a luta, o que que de fato a gente está buscando, o que que a gente precisa conquistar ainda para que eu e o Anderson e outras pessoas LGBTQIA+, a gente pare de falar sobre a nossa luta e a gente apenas viva, porque a gente está no momento de sobreviver e a gente, ao mesmo tempo que a gente é a vítima, a gente sofre o preconceito, a gente morre, a gente apanha, a gente é expulso de casa, mas ainda a gente se dispõe a sentar em locais e educar as pessoas a não fazerem isso com a gente. Então a carga é muito pesada. É muito difícil estar em esses dois locais. Então, quando a gente precisa falar de lugar de fala, é isso. Como que eu amenizo, eu, enquanto pessoa heterossexual, amenizo essa carga da vítima? Amenizo para que ela não precise ser o professor todo dia e educar as pessoas a não matá-las. Então, era mais ou menos isso que a gente precisa entender sobre o local de fala e sobre a nossa luta como um todo. É um lugar pesado, né? E essa questão do lugar de fala, a gente até trouxe no último encontro, né, Maria, que a gente, em maio, que a gente veio falar sobre o impacto do racismo na saúde mental da população preta, né? E Maria foi até uma das nossas palestrantes aqui, que ela também fez trabalhos e, né, nessa área, e trouxe essa questão mesmo, assim, né? Quem devia estar escutando aqui agora e debatendo, e, né? Não deveria ser os brancos privilegiados, qual que é o lugar deles, né, para combater isso? Né? E colocou exatamente essa questão que você colocou, né? De ter que estar nesse lugar de vítima, mas de estar ali também ensinando, e é muito desgastante, muito pesado, né? Uma luta que não acaba, né? E só quer viver mesmo. Nada demais, né? E o direito, né? O direito de um não interfere no direito do outro. Né? Exatamente. Não Né? E tem por é que até negar. é uma reflexão, né? O que pessoas LGBTQIA+, negativam na sociedade sendo pessoas LGBTQIA+. Ninguém está ferindo o direito de ninguém, a gente não está fazendo nada que prejudique, que tire o privilégio de uma pessoa heterossexual. Na verdade, se a gente for parar para pensar, o maior medo é esse, né? Do heterossexual perder seus privilégios, perder o seu pedestal ali, né? Então, mas
A gente precisa realmente se fazer esses questionamentos o tempo todo. E é muito importante a gente se questionar, porque é se questionando que a gente vai desconstruindo, e é aprendendo, é escutando, é se educando, é combatendo, que a gente vai evoluir. Então, por exemplo, eu sou um homem gay e eu não tenho vergonha de assumir que eu sou homofóbico, porque eu cresci com essa educação. Eu cresci aprendendo que eu tenho que ser. Então, eu estou em constante desconstrução. Então, quando eu estou ali no meu dia a dia e eu percebo que eu tive um comportamento homofóbico, na hora eu mesmo paro e falo, cara, isso está errado. Isso aqui faz parte da minha desconstrução. E aí é muito importante eu fazer um parênteses que é, você se entender que você é preconceituoso não te dá o aval de ser. Ele apenas faz parte do seu processo de desconstrução. É o que a gente chama de homofobia internalizada, muitas vezes, né? A gente tem uma questão muito estrutural no país, como o Yuri falou, fundada na misoginia, né? De não aceitar, né? De reprimir, na verdade, tudo que vem desse universo feminino, né? Então, o gay que é mais feminino, que tem um trejeito, uma voz mais próxima disso que chama do feminino, é algo considerado como um crime, né? Então, por questões estruturais que vêm do âmbito da religião, que vêm do âmbito da política, que vêm inclusive do âmbito econômico, né? As pessoas até não consideram esse fator econômico como fundador também da homofobia, por exemplo, né? Porque a gente sabe que quando dois homens e duas mulheres se casam, né? Então, assim, eles têm o direito ao trabalho, eles têm o direito a receber o salário deles e a gastar o dinheiro com o que eles quiserem, né? Então, assim, muitas empresas se sentem, vamos pegar o dinheiro desse pessoal aqui, né? Que é o pessoal que gosta de, enfim, cada área do mercado vai enxergar essa população como mais uma vítima desse capitalismo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um casal composto por dois homens que eles não têm filhos, não têm pretensão de ter filhos, é, o dinheiro que eles gastariam na educação de um filho, comprar roupa, comprar comida para o filho, eles gastam com viagens, gastam, enfim. Então, o turismo, nós somos super gay friendly, né? Vem aqui conhecer nossa cidade. Ou seja, até que ponto essas empresas, elas realmente se preocupam com a diversidade, com a identidade dessas pessoas, ou estão apenas querendo aquele que a gente chama de pink money, né? Aquele dinheiro ali daquelas pessoas, porque supostamente elas têm dinheiro para jogar fora, já que elas não têm que construir uma casa dentro dessa ficção que foi estabelecida, sobretudo no país, do que é uma família, né? Então, a gente sabe que há diversas composições de famílias, não necessariamente é preciso que haja a presença de um homem cis e uma mulher cis para que eles juntos reproduzam e criem um filho, para que essa família seja considerada família, né? Isso é uma narrativa ficcional, né? Então, assim, há muitos estudos hoje dentro das questões de gênero e de sexualidade que fazem com que a gente faça esse movimento que a Marley fez aqui logo no começo, né? Se questionar por que a gente está tão reduzido a um enquadramento, né? Então, assim, quando a gente percebe que tudo isso é uma narrativa ficcional, feita para a gente poder controlar a identidade, a subjetividade das pessoas e, inclusive, o poder econômico das pessoas, a questão social das pessoas, o ir e vir das pessoas, né? Então, a gente vê, nossa, quanta privação de liberdade a gente está lidando, né? Então, assim, quando você percebe que essas amarras, elas são muito subjetivas, né? Por mais que elas venham a impactar em questões físicas, como a própria violência física, né? E as mortes violentas, né? Que é um dado terrível do Brasil, né? Mas a gente tem que entender que todas essas são ficções, né? Há diversos estudos, a gente pode passar aos interessados alguns textos fundamentais para a gente poder aprofundar, quem quiser aprofundar nesses temas, né, de gênero e sexualidade, o quanto essas consideradas as não-vidas, né, para usar aqui um termo do Agamben, né, a gente está privando que as pessoas realmente sejam quem elas são, livres de qualquer enquadramento, né? Então, é algo que a gente precisa lutar bastante, né? Fazer com que as pessoas entendam, mas, ao mesmo tempo, há essa exaustão
Porque a gente muitas vezes acaba falando para os mesmos públicos. A gente acaba defendendo a luta para pessoas que já conhecem a luta. Então, assim, não é o nosso papel ser professor, né? Eu trabalho como professor, mas é outra coisa, né? Eu estou aula de marketing, né? Mas aí, enfim, a gente não precisa se colocar sempre nesse lugar de ensinar as pessoas a terem o mínimo de respeito, ao mínimo de empatia. Ah, somos uma sociedade que a empatia, toda gratiluz maravilhosa. Não, não é, porque nós somos fundados numa visão de mundo que nos faz acreditar desde sempre que só é permitido isso. E na prática, quando a gente sai na rua e leva uma pedrada, né, a gente vê que, nossa, se eu me expor de determinada maneira, eu vou correr sérios riscos, não só da minha integridade física, como minha integridade mental, minha integridade social, né? Então, a minha liberdade, ela acaba sendo cerceada, né? Então, assim, é importante que a gente esteja sempre aberto, né, a não aceitar, porque as pessoas LGBTQIA+, elas não precisam da aceitação de ninguém, elas só precisam da autoaceitação. Pai, mãe, primo, amigo, chefe, ninguém precisa aceitar. O que as pessoas precisam entender é acolher. Então, vamos ressignificar essa palavra de aceitar, porque eu não dependo da aceitação de ninguém, né? Mas para acolher essas pessoas. Então, há quantos jovens estão aí dentro do armário, essa expressão, né? Que é comum a gente utilizar em tom de leveza, brincadeira, está no armário ainda. Mas o quão doloroso é estar no armário, sabe? O quão sofrido é você não poder ser quem você é, amar a pessoa que você quer, expor um desejo por alguém que te desperta um desejo, uma afetividade. Então, isso é uma prisão. Quem quer viver numa prisão? Né? Qual foi o crime que as pessoas cometeram para poder estarem dentro dessa prisão? Né? Então, não faz o menor sentido isso, a gente não quer isso para ninguém, não se deseja isso para ninguém, então, se a gente está nesse movimento de empatia, vamos começar por aí, né? Eu não quero o sofrimento das pessoas, eu não quero que as pessoas adoeçam mentalmente, eu não quero que as pessoas sofram violência, eu tenho medo de sair na rua, porque elas performam algo que é questionado pela sociedade hipócrita que a gente vive, né? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo, as travestis são as pessoas que mais sofrem morte violenta no Brasil e, ao mesmo tempo, o Brasil é o campeão do consumo de pornografia que envolve essas pessoas, né? Então, assim, olha quão hipócrita nós somos, né? Olha que grande imagem o Brasil projeta, né? Então, assim, a gente tem que realmente pensar, e eu acho que iniciativas como essa e do dia a dia que a gente puder explicar, ó, fulaninho, usar um termo, né? Ah, fulaninho é tal coisa, e daí? Deixa ele ser feliz, você não é feliz como você é? Né? Então, deixa a pessoa ser feliz, porque você tem que enquadrar a pessoa na sua lente. A lente é sua. Inclusive, tá a lente manchada, é bom dar uma limpada aí, trocar de óculos, né? Porque essa lente aí já tá, ó, passada. Né? Então, vamos atualizar, vamos estudar. Eu acho que é uma obrigação de qualquer pessoa que vive numa sociedade é buscar informação. Né? E não é informação que vá legitimar o seu preconceito. É informação que é científica, informação que é discutida, que é debatida por órgãos competentes, né? Por pessoas que têm uma trajetória de luta, uma trajetória de busca por conhecimento e compartilhamento desse conhecimento, né? Então, o que mais tem por aí são canais para a gente poder se informar. E é o processo de normalização, né, Anderson? Por que que pessoas LGBTQIA+, têm que se assumir? Por que que a pessoa, quando ela é heterossexual, ela não se assume? Nenhum heterossexual chega para os pais e fala assim, pai, tem um negócio para te contar, eu sou hétero. Nenhum hétero precisa fazer esse movimento. Por que que a gente é Sim, condicionado a fazer? Porque a gente não está num processo de normalização dessa diversidade de gênero, de orientação sexual. E a gente precisa caminhar para esse caminho. A gente precisa chegar num cenário de que uma pessoa que nasce LGBTQIA+, quando ela vai fazer uma relação, vamos trazer um exemplo aqui, um homem gay. Quando ele nasce um homem gay e ele cresce e vai se relacionar com outro homem, a gente não precisa se espantar. A gente não precisa que ele chegue para a gente e faça uma declaração, assine ali a carteirinha dele de gay. A gente precisa fazer com que isso seja normal. Assim como o comportamento heterossexual é normal,
Assim como quando a gente vê uma mulher cisgênero nascendo e ela cresce e vai se relacionar com homem, é normal, e a mesma coisa do homem cisgênero nasce e faz o comportamento também é normal. Esse comportamento de pessoas LGBTQIA+, tem que ser normalizado, que eu acho que a maior bizarrice assim, da nossa sociedade é esperar que pessoas LGBTQIA+, precisem sair do armário. Elas não precisam sair do armário porque elas nunca estiverem no armário. A gente precisa normalizar que toda essa diversidade é comum e a gente vive num mundo de 8 bilhões de pessoas. Se você pensar que o seu padrão de vida é o único que existe, você vai ter uma frustração muito grande. Pois é, e É. complementando essa questão que o Yuri falou, uma expressão muito desagradável é quando a pessoa fala, fulano virou gay, né? Então, minha gente, que botão é esse mágico? Vamos lá, quero esse botão purpurinado para poder Ficar brilhar me mais aqui, né? transformando, né? Sempre que eu quiser, assim. Eu e minha amiga Tiaga nascemos para brilhar na nossa cidade. Então, assim, cadê esse botão de apertou, virou gay? Não existe isso, gente. É uma questão biológica, uma questão tem vários estudos científicos que analisam tudo para poder ver que, de fato, não é uma questão de, eu me identifico com isso, com aquilo, eu vou ser isso agora. Não, é só o momento em que a pessoa começou a refletir e ela se entendeu como uma pessoa homoafetiva, né? Então, assim, ela saiu do armário naquele momento, ela não se transformou, não tem uma varinha de condão que vai lá, toma agora você é gay, toma agora você é hétero, não é isso, né? Até porque, de acordo até com a própria Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, se torna mulher. Então, por que gay, lésbica é diferente? A gente se torna alguma coisa a partir do momento que a gente se reconhece. E isso não é um processo fácil, né? Então, assim, pessoas com 30, 40, 50, 60 anos estão ainda repensando o que é que eu sou, né? Qual é o meu papel na sociedade? O que é que me faz feliz? A gente está sempre ressignificando, é importante a gente continuar sempre nessa ressignificação, né? Então, assim, esse negócio de virar gay não existe, tá? Não tem um botão de hoje eu acordei hétero, nossa, que maravilha. Não, amanhã eu vou acordar super homossexual. Não existe isso, você não liga um botão para poder, né? Tem pessoas, inclusive, claro, a gente não pode inviabilizar as pessoas que elas estão elas se reconhecem como pessoas que estão, como é que chama a palavra? Não é questionando, pessoas fluidas, gênero fluido, que elas estão nesse processo de reconhecimento e elas não precisam chegar a um objetivo final. Agora finalmente entendi. Não, elas estão num processo constante de ressignificação e está maravilhoso. A vida delas é essa, ninguém tem nada com isso, né? Então, assim, Eu a acho gente que seria o precisa... ideal, né? A gente ter essa liberdade de ser o que for, e daí? Né? Então, E a assim, gente fica muito na questão de se ver muito baseado no que o outro espera de mim, né? Então a gente nunca para sim. realmente para se ver e se gerar essa reflexão de o que que eu sou, o que que eu gosto. Então, às vezes, a gente vai descobrindo, né, quando a gente começa realmente a se questionar, para poder se permitir também se desconstruir. Por E isso é que é uma tão coisa que você falou importante da o acesso à informação. informação. Eu ia falar, você falou da informação, é muito importante para a gente aprender, para todos, né, a desconstruir esses preconceitos que nos limitam, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, e limita a gente em tudo, né, nas relações que a gente estabelece, na forma que a gente vê o mundo, né, da forma da gente respeitar as pessoas, também ser respeitado, né, que a gente às vezes nem deixa, nem não, nem coloca limite, né? Deixa o outro nos respeitar também. Então, é muito essa questão do nosso olhar mesmo, assim, e da informação. Eu ia até pedir para vocês falarem de boas práticas, mas vocês foram dando, assim, várias colocações que já são ótimas práticas, assim, para reflita, busca informação, não fica aí preso, né, nessa caixinha escura, né? Tem um mundo aí fora muito amplo, muito grande, muito diverso, muito rico para você ficar preso numa coisa só. Então, eu acho que já acabou falando, assim, as práticas maiores são a informação mesmo, né? Não tem jeito, e realmente a desamarrar, né, do preconceito, que eu acho que é o mais difícil, que é uma desconstrução, né? E muitas vezes desconstruir o preconceito às vezes é complicado, porque esbarra em relações familiares, né? E outros valores aí que às vezes a gente fica meio fragilizado, mas vale a pena.
né? O preconceito realmente ele não contribui para nada na nossa vida, assim. Exato. Até mesmo quando a gente for, né, assim, dando uma última dica aqui, quando a gente quer criticar uma pessoa LGBTQIA+, você está criticando ela porque ela é uma pessoa LGBTQIA+, ou porque você está pensando no comportamento, no desvio de caráter que ela tem, né? Porque pessoas LGBTQIA+, não são santas, elas erram e tudo mais. Mas elas não estão errando porque são pessoas LGBTQIA+. E São aí a porque são gente precisa. pessoas, Exatamente. Então, quando igual você eu e você. for criticar alguém, principalmente uma pessoa LGBTQIA+, pense isso. Estou criticando porque ela tem um desvio de caráter, o comportamento dela ali foi realmente errado, ou porque ela é uma pessoa LGBTQIA+. O comportamento dela foi ok, eu faria também, né? Então, faça essa crítica. Então, não Sim, confunda uma pessoa LGBTQIA+, com uma pessoa que possui um desvio de caráter. Então, essa crítica, ela precisa ser repensada sempre, porque está acostumado sempre a gente a criticar a pessoa LGBTQIA+, porque ela é LGBTQIA+, e aí se configura a LGBTfobia. é, sim. E às vezes a gente não pensa nisso, né? E acho que não é, Exato. não se percebe. A gente, muito legal, assim, acho que a gente até passou do tempo, mas dava para falar muito mais, que eu estou aprendendo muito aqui, né, eu acho que para mim é Tem muita coisa importante, ainda. né, abrir o olhar, né, para ver outras coisas também, porque querendo ou não, eu também vivo numa caixinha, né, por mais que eu busque a diversidade, não, eu estou num lugar privilegiado, que às vezes eu também, né, sem perceber, eu também não movimento tanto para saber tanto, porque eu estou confortável, né? Então, acaba que quando eu tenho esses momentos, né, que a gente tem feito esse semestre, para mim está sendo ótimo também, porque eu fico sempre tendo informação, fico super feliz, assim, com as pessoas trazendo, né? Enriquece demais, assim, e dá muito mais leveza na nossa vida, né, quando a gente amplia. A gente não perde nada, assim, porque quando a gente é mais preconceituoso, tanto que a gente fica preso com julgamento, com ideia negativa, com, né, uma coisa pesada, e quando a gente vai soltando isso, como que a gente fica muito mais tranquilo, mais Gasta um leve. tempo de vida, né? Pensando Pois é, preconceitos e preocupando com a vida dos outros de uma forma pejorativa que podia estar sendo usado para tantas outras coisas positivas. Que eu... quando eu não sou preconceituosa com outros, até minha vida fica mais leve, não é nem só do outro que eu não estou lá intrometendo, mas a minha também, né? Então, acho que isso é para todo mundo se Isso. pensar também, né? Que realmente, essas foram reflexões muito ricas. Agradeço demais. Maria, você quer falar alguma coisa aí? Eu fui falando. Se você deixar, eu começo a falar sem parar aqui. Eu fico Não, é só empolgada. isso mesmo de agradecer, que foi uma. Vocês falaram dessa questão, né, de que não temos que ser professores e tudo, mas foi uma verdadeira aula, assim, né? Para quem participou e foi muito bom, assim, trouxe várias reflexões, várias coisas, até que eu não sabia também, então para mim foi super válido. E é isso, assim, acho que dessa questão das boas práticas, a melhor prática possível é usar a voz que a gente tem para debater e para colocar essa pauta aí, assim, né, para quem se diz aliado e para quem está aí, é isso, colocar a sua voz para falar sobre isso. Então, acho que foi um resumo aí do que vocês trouxeram, né? A gente usar a nossa voz para ampliar a causa. Maravilha, muito bom, né? A gente fica muito feliz realmente de ver o quanto a gente pode contribuir, né? E o quanto a gente ainda tem para contribuir, né? Em outros espaços, em outros momentos, em aprofundamentos, em desdobramentos dessa semente, né? Que a gente vai semeando e colhendo, né? Só para finalizar aqui em termos de considerações finais, né? Eu sou muito fã da psicanálise. E aí eu gosto muito de usar essa frase, que é assim: enquanto o seu desejo estiver na mão do outro, você não é livre, né? Então, assim, o seu desejo é seu, né? Já estou dizendo, é seu desejo, é seu. Então, não deixe que ninguém tenha o seu desejo, né? O seu desejo, ele é seu. Então, a partir daí, você realmente se libertar, né? Se permitir, se acolher, né? Não é fácil, não é simples, né? É um processo sempre, mas vale muito a pena. Vale a pena demais quando você se reconhece, se permite e é feliz com você mesmo, né? Olha aí, o que a pessoa quer mais na vida do que ser feliz consigo, né? Então, essas são as minhas mensagens e eu agradeço muito.
Também agradeço muito, gente. A exemplo do Anderson, deixa eu usar uma frase de efeito que eu amo também, que é uma frase que a gente usou na campanha que a gente fez com o Cruzeiro no ano passado, que é: se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Então, essa luta tem que ser de todo mundo tem que mexer aí a sua parte, para a gente chegar no objetivo comum o mais rápido possível. Se a gente limitar essa luta só para quem está sofrendo ela, a gente vai demorar muito mais para chegar nesse objetivo. E é uma responsabilidade de todo mundo, porque a LGBTfobia predominantemente é causada por pessoas heterossexuais, então por que que elas não são a solução disso? Uhum. Então, e quando a gente somar nossas forças, a gente vai conseguir chegar num objetivo comum muito mais rápido. E a gente vai parar de falar de direitos LGBTQIA+, e a gente vai focar da vida normalmente, a gente vai normalizar tudo e a gente não vai ter mais o que preocupar em relação a isso. Então, acho que fica aí o meu recadinho, que é: se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Se liga, né? Gente, muito obrigada, né, por esse bate-papo, assim. Fechamos com chave de ouro, né, Maria? Nossa, Co- totalmente. Vamos estar de férias, assim, tranquilas, né, porque foi muito bom. Semestre que vem a gente volta com mais temas. Se Deus quiser, se tiver oportunidade, vocês estarão conosco aqui de novo, Yuri e Anderson, tem muita coisa para falar ainda, né? Talvez vou falar de outros temas também, né? A gente não precisa ficar falando só disso, tem outras coisas legais que vocês podem contribuir aí. Quem sabe, né? A gente coloca uma pauta bacana aí para ter vocês com a gente. Muito obrigada por quem está com a gente aí até agora, né? Que entrou e ficou. A gente deixou uma lista, né? É um feedback, não é uma lista de presença com feedback, para a gente saber a opinião de quem participou, o que achou, como é que foi, né? E é isso. Em breve temos mais, né? Em agosto estaremos aí de volta com novos temas. E muito obrigada. Boa noite para todos aí. É só Ah, vou agradecer fazer uma fotinha, né? a Nossa. fotinha, Olha, o esquecendo print, aqui. né? É o nosso, a nova selfie agora é print. Deixa eu colocar uma aqui, peraí. Quem quiser aparecer, que estiver aí presente, gente, pode abrir a câmera e vamos todo mundo. Nossa. Então, alguém se habilita aí? Vamos lá? Ah, o Oh, Igor. peraí, o Igor entrou depois. Peraí, Igor, vamos mais um, mais um. Mais alguém, mais alguém? Prontinho, mando para vocês em breve aí depois. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchauzinho. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Gente, Obrigadão, gente.